Sabe aquele tipo de quebra-cabeça de lógica que parece super simples, mas que tem uma pegadinha? Pois é, tem um que aparece o tempo todo em entrevistas de programação, em testes de raciocínio e até no nosso dia a dia. Hoje, a gente vai desvendar juntos esse enigma e, de quebra, entender uma regra fundamental da lógica que muita gente confunde. Então, o desafio é esse aí. A regra é bem clara. Se um usuário é premium, então ele pode baixar vídeos. Aí chega um usuário novo que não é premium. A pergunta é: o que acontece com ele? O sistema permite ou não o download? Pensa um pouquinho aí, qual seria a primeira resposta que vem à cabeça? Vamos começar analisando a resposta que, olha, a grande maioria das pessoas dá de primeira. É uma conclusão que parece super lógica, super intuitiva, mas vamos ver se ela realmente para em pé? A intuição de quase todo mundo, e talvez a de quem está ouvindo agora também, grita: ué? Fácil? Se ele não é premium, então ele não pode baixar os vídeos. Parece óbvio, né? Pois então, essa resposta está errada, e o porquê disso é a chave de tudo. Ok, então se a resposta que parece óbvia está errada, qual é a resposta certa? Se prepare, porque a lógica formal às vezes segue por um caminho que a nossa intuição não acompanha de primeira. Exato, a resposta certa é que o resultado é indeterminado. A gente não pode afirmar nem que ele pode, nem que ele não pode baixar. Eu sei, parece muito estranho. Como assim indeterminado? O sistema tem que fazer alguma coisa. Calma, vamos entender o que isso quer dizer na prática. O ponto central é este aqui. A regra original é uma via de mão única. Ela só nos diz o que acontece com os usuários premium. Sobre os outros, os não premium, a regra não fala absolutamente nada. Pensa bem, pode estar rolando uma promoção que libera o download para todo mundo. Ou um vídeo específico pode ser gratuito. Em nenhum desses cenários, a regra original foi quebrada. Para a gente entender isso de vez, precisamos olhar com uma lupa para a própria estrutura lógica da frase se, então. Ela tem um significado muito específico que nem sempre é o mesmo que a gente usa no papo do dia a dia. Em lógica, isso é chamado de sentença condicional. A parte do se é o antecedente, vamos chamar de P. E a parte do então é o consequente, o que. A promessa da regra é só uma. Se o P for verdade, o que também tem que ser. Agora, se o P for falso, bom, aí a regra não prometeu nada, então ela não pode ser quebrada. Essa tabela da verdade deixa tudo isso bem visual. Vamos focar nas duas últimas linhas, que são o nosso caso. O usuário não é premium, então o P é falso. Agora, olha só que interessante. Não importa o que acontece com o Q, se ele pode baixar, verdadeiro, ou não pode, falso. A regra principal não foi quebrada em nenhum dos dois casos. Se os dois resultados são possíveis sem quebrar a regra, a gente simplesmente não tem como decidir. O valor é indeterminado. Tá, tabelas da verdade podem ser meio abstratas demais, eu sei. Então, vamos usar uma analogia do mundo real que deixa esse conceito cristalino. Imagina que alguém promete: se chover, eu te dou uma carona. Ok, mas e se não chover? A pessoa é obrigada a dar a carona? Não. Ela quebra a promessa se não der? Também não. A condição da promessa não foi ativada. Ela pode dar a carona por ser legal ou pode não dar. O resultado é indeterminado. Agora, olha a diferença se a promessa fosse: se e somente se chover, eu te dou uma carona. Ah, aí a história muda. Se não choveu, não tem carona. Ponto final. O nosso erro é ouvir a primeira frase e interpretar como se fosse a segunda. Esse erro de interpretação é tão comum, mas tão comum, que ele até tem o nome oficial na lógica. E conhecer o nome ajuda a gente a identificar e evitar esse erro por aí. O nome da falácia é negação do antecedente. Ela acontece exatamente quando a gente faz essa suposição automática. Ah, se a condição se não aconteceu, então o resultado então também não pode acontecer. Como a gente acabou de ver, a lógica pura não garante isso. A ausência da condição não força a ausência do resultado. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Agora que essa falácia ficou mais clara, fica a pergunta: em que outras áreas da vida, seja num debate, no trabalho ou até lendo uma notícia, será que essa suposição escondida não está nos levando a tirar conclusões apressadas? Prestar atenção na diferença entre um simples se e um se e somente se pode, de verdade, mudar a forma como a gente interpreta o mundo.